e ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam junto e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou ali Abraão um altar e pôs em ordem a lenha. Amarrou a Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da pedra. Glória a Deus. Amém? Aqui você vai ver um altar sendo levantado. Nesse altar, irmão, é muito sério esse altar. Esse altar tem a dimensão espiritual entre Abraão e Isaque. Às vezes nós desobedecemos tanto os nossos pais quando ele quer o nosso bem. Isaac não queria desobedecer o pai. Isaac tinha uma confiança no Deus do pai dele. Muitos de nós que já estamos crescidos, né? Muitos aqui vai dizer isso. Como eu queria ter ouvido meu pai e minha mãe. E Isaac ouviu o pai. Quando ele entendeu que ele era o sacrifício, ele aceitou ser o sacrifício. Sabe? Eu me lembrei muito de mim aqui, quando o Senhor falou que eu seria o sacrifício da minha casa. E aceitar ser o sacrifício foi a melhor escolha que eu fiz. Sacrifício quando eu era jovem, sacrifício, né, quando cresci mais. E até aqui na minha casa eu ainda continuo sendo sacrifício. Sacrifício de orar pelo meu marido, pelos meus filhos, sacrifício de me colocar pelas pessoas que o Senhor me entrega, um sacrifício. Aceitar ser esse sacrifício vai fazer você produzir o fruto de justiça. Isaac sabe, esse altar que está sendo colocado, irmão, não é para você ficar chateado com o seu Pai eterno. Deus não te chamou para você ser do Senhor. E às vezes falamos, ser crente é difícil. É difícil quando a gente rejeita o altar. É difícil quando a gente briga com o altar. É difícil quando a gente fala, eu já tenho que ir para a igreja e fica chateado com isso. Hoje eu tenho que orar e fica chateado com isso. É difícil sim. Mas Isaac aceitou o altar que o pai dele está fazendo para ele ser morto. O altar aqui foi feito por duas pessoas, mas um só seria o sacrifício. Abraão já sacrificou. Agora é a vez de Isaac sacrificar. Então, como é fácil, irmão, a gente habitar nesse altar quando a gente aceita que vai ser morto nesse altar. Isaac aceitava ser morto. Sabe o que eu acho interessante desse altar? É que eles se esqueceram tudo quando estava no altar. Eles foram para aquele lugar e eles esqueceram tudo. Eles deixaram para trás casa, família, situação financeira, mulher. Eles foram para quê? Para sacrificar. Então, o propósito é de estar ali, pensar naquilo ali, sabe? Se envolver com aquilo ali. Altar é envolvimento, esquecimento das coisas. Altar não é para você estar na igreja pensando no que você vai fazer. Altar, irmão, é de entrega e submissão. Altar é isso. É de você não ficar preocupado com o que você vai fazer amanhã. Às vezes estamos no culto e já estamos preocupados, esquece tudo, se envolve. O altar é isso. Então eu vejo Isaac aqui envolvidíssimo com o Senhor, envolvidíssimo com o pai dele. E é bom a gente tratar isso. Isaac tinha uma relação muito boa com o pai. Você sabia que você estraga e você joga fora, né? Quando você não tem esse envolvimento com o seu pai. Aos pais hoje aqui, né? Aos pais, né? Que vocês se envolvam com os vossos filhos. O envolvimento, aquele que ainda não é casado, que um dia vai casar, se envolva com os vossos filhos. Havia um envolvimento de Abraão com Isaac muito forte, muito profundo. Um pai que se entregou ao Deus e um filho que viu essa entrega.
Você sabia que quando você está nessa entrega com Deus, os teus filhos estão vendo? E por mais que eles não falem, eles sabem que na entrega que vocês fazem com Deus, eles vão guardar essa semente dentro do coração. Mesmo que um dia o Senhor te tome, essa semente vai ficar, que eles lembram de vocês orando, de vocês buscando, de vocês sendo fiel no pouco a Deus. Há um envolvimento. Esse altar aqui é de pai e filho. E num dia como esse, que a gente pensa nos nossos pais, né? Eu já não tenho mais o meu. Você que tem o seu pai, você está pensando no seu pai. Pensa que num altar construindo um pai e um filho, como é lindo a família no altar do Senhor. Como é precioso. Deus tem prazer na família, no altar, irmão. Deus tem prazer. Então, quando a gente olha essa palavra aqui, que Deus está aqui junto com Isaac e Abraão, construindo um altar e o sacrifício ao próprio filho. E ele se entregou. Ele não reclamou. Ele se colocou. Aleluia. Amém? E a Bíblia vai dizer isso, que eles fazem tudo para fazer esse sacrifício. Um altar sendo construído e colocado para o maior de todos os sacrifícios de Abraão, a entrega de um filho. Quando eu vou orar pelos meus filhos, e agora falando como mãe, quando eu vou orar pelos meus filhos, que eu vou entregando eles no altar do Senhor, eu vejo fogo. Porque, irmão, entregar os filhos no altar é muito sério. Porque há um fogo. As nossas orações pelos nossos filhos. Aqui um pai está entregando o filho a Deus. Está dizendo, não é para mim, é para ti, Senhor. Os pais que não oram pelos filhos. Os pais que não se atendam a quando ele estiver adulto, ele vai orar, ele vai buscar. Oh, o diabo está te enganando, ore pelo teu filho. Se já está no ventre, ore pelo teu filho. Se está crescidinho, ore pelo teu filho. Se já é um homem, ore pelo teu filho. Ore. Pais que oram pelos filhos, gerará filhos como Isaac. Entrega no altar. Mesmo que dê a cheiro de morte, entrega no altar. Amém? A Bíblia vai dizer sobre esse altar, né? Eu trouxe primeiro esse altar para que vocês entendessem que Isaac e Abraão estão nesse altar juntos. Juntos. Consagrado foi a vida de Isaac no altar. E ele vai crescer como um homem de Deus. Amém? A Bíblia, eu não posso entrar na palavra de Deus tamanha como eu queria, mas a gente vai fazer aqui uma análise. Vamos analisar a vida de Isaac depois desse altar. Ele sai dali, a Bíblia diz que aparece, né, o prover de Deus, né? O Senhor deixou, né, o que seria por sacrifício o animal preso, tá? Pensa bem, ó, a Bíblia diz que o animal estava preso sobre os galhos. Sabe como é que estava o animal preso, irmão, sobre os galhos? Ele ficou preso pelo pescoço. O animal estava preso nos galhos. Ah, vamos lá, irmão. Aqui vai ser algo espiritual falando. O simbolizar Jesus Cristo na cruz do Calvário. Presos nos galhos. O cordeiro estava preso nos galhos, como Jesus, preso na cruz. A troca. Amém? A Bíblia vai dizer sobre a vida de Isaac, depois dali. Eles descem daquele altar, totalmente, irmão. Pensa num rapaz, porque ele já estava numa idade de rapazinho. Pensa no rapaz, agora com um olhar
visivelmente, irmão, transformado pelo Senhor. O anjo desceu ali naquele local para falar com Abraão e dizer: pare, o Senhor viu o teu sacrifício. Ele sacrificou? Não, mas ele ia sacrificar. O menino aceitou ser o sacrifício. O Senhor viu. E ele viu tudo aquilo. Abraão conversando com esse anjo. O próprio Deus olhando para Abraão. E Isaac vendo tudo, o comprometimento daquela palavra, vendo que o pai era sincero com Deus e que Deus era com o pai dele. E como ele sai dali transformado. O impacto na vida de Isaac foi grande naquele dia. Irmão, você quer salvar seus filhos? Impacta eles com o céu. Mostra que o céu existe. Mostra que Deus é poder. Mostra que Deus é graça. Mostra que não é só um livro que levamos por todo canto da nossa casa. Mostra que existe anjos, que existe um Deus, que ele vem visitar no meio da madrugada, que ele recolhe os seus, que ele toma por graça aquele que é sincero e verdadeiro, que a palavra dele é sim, sim, não, não. Mostra ele na tua vida. Mostra o poder dele, que você vai impactar os teus Isaques da tua casa. Como ele sai dali? Impactado. Como ele segue a vida dele? Um homem de oração. Sabe o que é interessante da vida de Isaac? Que Isaac era submisso a pai e mãe. Olha que lindo, irmão. Os pais dele já eram velhinhos. Abraão já era velho, a Sara então nem se diga. Mas sabe o que ele fazia? Obedecia. Esse negócio que às vezes a gente tem de, eu já sou de maior de idade, pastor, para que obedecer pai e mãe, irmão? Não faça isso. Você está jogando fora a maior de todas as bênçãos na sua vida. Obedece quando teu pai e tua mãe falar com você. Obedece. Nem que sabe ali só para ouvir. Às vezes não está bem, né? Sabe, irmão? Filhos que falam de qualquer jeito, não fale de qualquer jeito com teu pai e tua mãe. Vai ordenar a bênção Deus contigo. Pode te falar uma coisa? Da mesma semeadura que você está fazendo, os teus filhos vão fazer com você. Vai fazer. Tem muita gente aqui que vai falar assim para mim: pastora, hoje eu tô tomando por semeadura que eu fiz com meu pai e com a minha mãe. Não faça isso. Não faça. Amém? Pastora, mas agora meus pais já se foram. Senta com os teus filhos e fala: olha, errei com meu pai e minha mãe, me perdoa, mas não sejam assim comigo e para com os seus filhos. Porque é um demônio, você sabia? Que vai de geração em geração. Ele habita com rebeldia. E nessa rebeldia, ele tomou você quando você era pequeno. E ele quer continuar na história da tua casa e da tua família. E ele tem fome. E essa fome faz gerar. Às vezes é raiva dentro do coração de um filho. Às vezes já está na terceira geração, seus netos são rebeldes, fala com você de qualquer jeito. Põe o dedo na cara. Existem demônios que vão de geração em geração, com sede, fome de vidas. E às vezes quando eu estou falando isso aqui, ele está saindo para fora. E ele está dizendo: por que me encontraste aqui? Porque eu quero continuar na geração dela. Mas a Bíblia diz, irmão, se você jogar para fora, confessar os vossos pecados, o Senhor é Deus para perdoar. Se jogar para fora, tenha hoje por quebra, não fale de qualquer jeito, joga fora a rebeldia. Seja bênção para o teu pai e tua mãe, e Deus ordenar a bênção quando você tiver filhos. Porque eles querem ficar, demônios que querem ficar de geração em geração, sendo alimentado por alguém. Mas quebra hoje.
Não adianta, irmão, você achar que vai, não, um dia vai melhorar. Vai melhorar quando você colocar a mão do Senhor na frente. Quando você se auto-examinar, veio da onde? Veio de mim. Então hoje eu quero me considerar, Senhor. Eu quero olhar para mim, foi de mim. Desde a adolescência eu era rebelde, desde a adolescência eu brigava com meu pai e minha mãe. Então hoje eu peço perdão. Põe no meio da mesa e fala: olha, eu quero hoje aqui diante de vocês pedir perdão, porque eu era rebelde ao meu pai e minha mãe. Mas eu não quero que sobre vocês esse demônio continue agindo. Irmão, você vai fazer um reboliço no mundo espiritual. Vai desempregar Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer ficar. E você vê aqui em Isaac uma obediência a pai e mãe. Olha só o que acontece com Isaac. Isaac vive, irmão. Ó, Isaac é um homem cheio de bênção no Senhor, tá? Pensa num rapaz cheio de bênção, era ele. Ele tinha uma vida financeira boa, não faltava nada para ele. Era um homem bonito, simpático, porque ele tinha paz. Toda pessoa que tem paz é simpática, tá? Aí vamos lá. Tinha tudo de bom. A pergunta é: tinha namorada? Não. Quantos anos ele tinha, pastora? 40. Não. Isaac não era aquele que ficava procurando namorada qualquer. Não. Ele tinha 40 anos. Sabe o que ele escolhia? Orar. Ele escolhia buscar. Ele trabalhava, ele tinha tenda. Ele tinha tenda, irmão. Aí a Bíblia diz que quando a mãe, Sara, morreu, quando Sara morre, o coração dele fica abatido e triste. Veja a ligação desse homem com essa mãe. E a Bíblia diz que Abraão manda buscar uma moça para ele. Uma moça escolhida pelo Senhor. E o servo vai nessa procura, porque Abraão não tem mais idade para montar num camelo e ir buscá-la. Mas ele dá a ordem, e ele põe a mão do servo sobre a coxa dele, que era lugar de juramento, e diz: vá, busca para o meu filho. E busca uma mulher bonita, pensa numa mulher bonita. É interessante que da mesma bênção que o pai teve, o filho teve. A Bíblia diz que Sara era uma mulher muito bonita, acho que é a mais formosa, tá, gente? Aí quando vai as bênçãos sobre Isaac, quando vai escolher uma moça, Rebeca era de semelhança igual de Sara, de linda. Era linda, irmão, sobressaía as outras mulheres. E de uma entrega. Rebeca se entregou por Isaac. E amou no primeiro dia que o viu. Tem muita gente que precisa ouvir essa pregação. Veja a ligação entre pai, entre filho e entre mãe. Como é importante essa ligação. Restauração de família, restauração de lar. E a Bíblia vai trazer o crescimento desse homem. Esse homem é um homem que ora, que busca a Deus, que se coloca. Não é um homem de briga. Ele é calmo e tranquilo. A Bíblia vai dizer. Ele era um homem que não brigava, que não se estendia a conflitos humanos. Ele era um homem que se colocava na mão do Senhor. A Bíblia vai dizer que em vários momentos ele podia ter entrado em briga por poço, por exemplo. Isaac podia ter brigado por poço, posições, mas ele não brigou. Ele se colocou na mão do Senhor. Aleluia. Amém? E a Bíblia vai dizer aqui, irmão, né, falando sobre Isaac. Isaac não era de briga, Isaac obedecia pai e mãe. Isaac era daquele companheiro. Isaac era de oração ouvida, porque a Bíblia diz que Rebeca não podia engravidar e ele orou. E Rebeca engravidou. Aleluia. Amém? Então as orações dele eram ouvidas. Veja a bênção aqui. Aonde começou essa bênção? Lá naquele altar.
aonde ele se colocou no sacrifício.